Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, né? E agora, galerinha, vamos falar um pouquinho sobre o gênero lenda e o gênero verbete. Hoje a aula vai ser sobre os dois gêneros, certo? Vamos ao slide primeiro, depois vamos ao livro didático, ok? Me acompanhem, por favor. Vamos lá. À medida que nós formos fazendo a atividade, vocês vão entender por que eu estou falando dos dois gêneros. Vamos lá, né? Lenda e verbete. Bom, para quem não sabe, né? Porque eu sei que não é o caso de vocês, as lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. E por meio dessas histórias expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Gente, as lendas elas surgiram há muitos e muitos anos. E muitas delas se perderam pelo caminho, pelo fato de ser uma questão de tradição oral. E vamos a saber como foi que surgiram as lendas, né? A palavra lenda provém do latim e significa o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas formavam um conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares, em razão da comparação entre o seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. Não demorou muito para que estas narrativas evoluíssem e se tornassem muito interessantes e criativas. Atualmente, a lenda transformada pela tradição é o produto. Atualmente, vamos recapitulando, Karine, recapitulando, vamos lá. Atualmente, a lenda, transformada pela tradição, é o produto inconsciente da imaginação popular. Né? Então, vejam aqui que era uma coisa que ninguém sabe quando inventaram as primeiras lendas, ninguém sabe nada, porque é uma coisa assim, muito antiga. Característica das lendas. Contadas de boca em boca, né? Tradição oral, já está dizendo, né? De geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, que é a fantasia, né, gente? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que existem as lendas. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com feições físicas de alguns animais. E também mistura animal, ser humano, essas coisas todas. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são Curupira, Saci Pererê, a Sereiara, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, entre outros. Lembrando que esses nomes eles podem modificar de região para região. E também o jeito da história ser contada também pode ser mudado, né, de uma região para outra, certo? Tem uma região mesmo que Boitatá se chama Batatão, né? Por aí vocês tirem. Acho que no livro de vocês fala sobre isso. Não sei se é nessa editora, mas tem um livro que diz que, acho que é no sul do Brasil, Boitatá é chamado de Batatão, para você ver. E a diferença já no nome da lenda, né? E vamos às características aqui, né? É ficção narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais. Fazem parte da tradição oral dos povos, cada cultura tem o seu conjunto de lendas. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente. Possuem elementos fantásticos como os personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana e possuem características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região, né? Como eu falei anteriormente, ela pode ser modificada de acordo com a região. Origem das lendas brasileiras, né, gente? As lendas brasileiras, elas não surgiram do nada, né? Elas vieram de outras lendas, né? E vamos ver agora quais são, né? A maioria das lendas brasileiras tem origem em 3 etnias, o que pode ser percebido em algumas de suas características: indígena, né? Africana e portuguesa. Na indígena, ela tem base na natureza e em seus fenômenos e acidentes, numa tentativa de explicar, ou seja, as lendas, elas explicam, em boa parte das vezes, né, acontecimentos assim, existência de um rio,
existência de um pássaro, e assim por diante. Vamos ver aqui, a africana apresenta cunho supersticioso e muitas vezes é cheia de ternura e sofrimento. Portuguesa, geralmente apresenta fundo religioso e histórico. Vocês veem que cada etnia traz um tipo de lenda diferente. Agora, a indígena é aquela que mais surge assim para justificar o surgimento de algumas coisas na nossa natureza, certo? Vamos lá. Curiosidade. E vamos, adoro curiosidade, gente. Vocês gostam? Eu amo. Interessante notar que algumas características das lendas são espelhadas nos mitos da Grécia ou Roma antiga. É o caso da lenda do lobisomem, que se baseia em um mito romano do poeta Evídio. Ele escreveu as Metamorfoses, e nessa poesia o rei da Arcádia recebe um castigo do deus Zeus, que o transforma em lobo. Alguns estudiosos do assunto acreditam que a lenda do lobisomem teve origem na Europa, no século XVI. Do continente europeu, espalhou-se para várias regiões do mundo, inclusive o Brasil, trazida pelos colonizadores portugueses. Veja aí, gente, será que é antiga? E vejam as ligações que são feitas, né, em relação à lenda, né? Ó, já fez a ligação com os mitos da Grécia e da Roma, né? Vamos lá, vamos ver um pouquinho da lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem. De acordo com a lenda, o lobisomem é um homem com aspecto de lobo. Este homem ficou assim porque, em certa noite de lua cheia, foi mordido por um lobo. Desde então, em todas as noites de lua cheia, este homem se transforma em lobisomem e, caso morda outra pessoa, a vítima passará a sofrer do mesmo feitiço. O lobisomem volta à forma humana ao nascer do dia, assim que o sol nasce, né? Aqui está a fonte, né, dessa lenda do lobisomem, né? Jean-Pierre Bayard. História das Lendas, por Wilson Teixeira Moutinho. E vamos continuar nossa história. Não das lendas, agora vamos ver outra coisa, ok? Agora vamos para o verbete, que também é bastante interessante. No verbete, galerinha, bom, vocês conhecem o dicionário, não conhecem? Bom, então, vocês conhecem o jeito do dicionário trazer as palavras, não conhece? Agora vamos falar do verbete para vocês entenderem por que eu falei sobre isso. Verbete é um gênero textual que traz conjunto de sentidos que uma palavra pode ter. Pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal e geralmente escrito em linguagem mais formal. Ao procurar no dicionário um sinônimo para uma palavra, você deve verificar qual sentido do verbete é mais adequado à frase em que se encontra essa palavra. Ou seja, você vai ver lá, né? O dicionário traz 2, 3, 4, né? Quantos significados a palavra tem. Só que assim, você não vai chegar e vai dar o primeiro significado. Você vai ver qual deles é que se adequa ao contexto que você está querendo. Aquela frase, aquele texto, né? Aquele que, no caso, se eu colocar ali, não vai haver alteração de sentido, certo? Além dos sinônimos, o verbete de dicionário pode nos dar outras informações sobre palavras, sobre as palavras, no caso, né? Veja, por exemplo, o verbete das palavras abaixo. Gato, substantivo masculino, animal mamífero carnívoro da família dos felídeos. 2, indivíduo ligeiro e esperto. Brasileiro, gíria, homem bonito e atraente. Ou melhor, Brasil, gíria, né? Homem bonito e atraente. Fera, substantivo feminino, animal bravo e carnívoro. 2, figura pessoal cruel e sanguinária. Aquele guerreiro era uma fera, né, gente? Então, o que que acontece? Ele até deu um exemplo em frase aqui, né? Vejam, então, isso daqui é um verbete de dicionário. Veja que para o significado de gato, ele trouxe três, né? 3 formas. Para a fera, ele trouxe 2 formas e ainda exemplificou aqui numa frase. Então, isso quer dizer que, no dicionário, ele pode trazer vários significados da mesma frase, né? Agora, né, vamos falar um pouquinho sobre dicionário, glossário, enciclopédia, né? Ou dicionário, glossário e enciclopédia. Já estou aqui confundindo tudo, vamos lá. Apresenta o maior número, né, o dicionário. Apresenta o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos de seu uso em vários contextos, né? Que foi o que a gente falou agora, e qual foi o exemplo que a gente deu ali naquele verbete, né? Gato tem 3 significados e
o outro que eu esqueci agora, fera, tem 2 significados, né? Agora, glossários e enciclopédias. São mais resumidos, apresentando o significado de uma palavra em determinado contexto de uso. Pode conter informações variadas importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo. Ou seja, no glossário e na enciclopédia ele já é um pouco mais específico, né, naquele significado, já traz dentro do conceito que a pessoa queira. Enciclopédias são obras de consulta que apresentam ao leitor informações gerais mais significativas organizadas em verbetes. A intenção comunicativa é ampliar os conhecimentos do leitor sobre o que o texto aborda, ou seja, a enciclopédia é uma coisa que fala sobre, como é que eu posso dizer? É um conjunto de livros que fala sobre diversos assuntos, mas tem algumas que são específicas, né? Tem uma enciclopédia famosa, Barça, mas só que o que é que acontece? Os livros físicos, hoje em dia, estão entrando em desuso. É tanto que a gente encontra algumas coisas, sim, em bibliotecas, né? Algumas bibliotecas ainda existem. Mas a gente também encontra essas mesmas coisas em bibliotecas na internet. Por isso que o pessoal também não quer se deslocar mais de casa para ir nesses lugares fazer pesquisa. Se, no caso, a internet trouxe a biblioteca para casa, né? Então, a gente faz as pesquisas todas de casa pelo computador, pelo celular, né? Então, facilitou, de certa forma, a nossa vida. Aqui eu trouxe exemplo de 2 verbetes, né? Verbete de dicionário. É um texto objetivo que tem por finalidade informar o leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo uma ordem alfabética e contém subdivisões. Resiliência. Substantivo feminino, capacidade de adaptar-se ou de reagir positivamente às adversidades. 2, força e superação. 3, perseverança. Gratidão, substantivo feminino, qualidade de quem é grato por suas conquistas. 2, reconhecimento, realização. 3, memória do coração. Ou seja, nós estamos precisando hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, nós estamos precisando ser resilientes com algumas situações e estamos precisando ser gratos por estar vivo, né, gente? Cada dia que amanhece, a gente tem que agradecer a Deus pela nossa vida, né? Pela nossa vida, pela vida da nossa família e por estarmos vivos, essa gratidão por estarmos vivos, por poder chegar a amanhecer e poder agradecer a Deus por isso, né? E resiliência, a gente tem que saber se adaptar ao novo, que foi o que nós fizemos agora na época da pandemia, certo? E vamos continuar. Bom, vamos para o livro didático, certo? Prática de leitura lenda, página 99. Por dentro do texto, página 100. E conversa entre textos, página 100, 101 e 102. Me acompanhem, por favor, galerinha, que hoje nossa aula promete. Então, vamos lá. Página 99, a leitura da lenda. Depois, vamos para a interpretação de texto. Prática de leitura, texto 3, lenda. Você já ouviu falar alguma explicação científica sobre a origem do mundo ou dos seres que o habitam? Em caso afirmativo, conte aos colegas, né? Resposta pessoal, viu, gente? Agora, leia o texto a seguir, que também conta a origem de um ser, mas de uma forma diferente, né? Então, vamos ler aqui a lenda Irapuru, canto quem canta. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo por tocar flauta maravilhosamente bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá conseguiu seu amor, casar-se-iam durante a primavera. Certo dia, já próximo do grande dia, Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou. Saindo a tribo inteira à procura, encontraram-no sem vida à sombra de uma árvore, mordido por uma cobra venenosa. Sepultaram-no no próprio local. Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar a sua grande perda. A alma de Catuboré, sentindo o sofrimento de sua noiva, lamentava-se profundamente pelo infortúnio, né? Não podendo encontrar paz, pediu ajuda ao Deus Tupã. Este, então, transformou a alma do jovem pássaro Irapuru, a alma do jovem no pássaro Irapuru, que,
Ai, meu Deus do céu, embora tudo. Mesmo que com escassa beleza, possui um canto maravilhoso, semelhante ao som da flauta para alegrar a alma de Mainá. O cantar do Irapuru ainda hoje contagia com seu amor e outros pássaros e todos os seres da natureza, né? A lenda do Catuboré que virou Irapuru. E agora nós vamos para por dentro do texto, página 100. Depois disso, nós iremos para a página 100, 101 e 102, conversa entre textos. Então, a aula promete. Vamos lá. Por dentro do texto. Primeira questão. Podemos dizer que o objetivo dessa história é explicar a origem de algo. Justifique essa afirmativa. Não. Bom, a lenda é feita para justificar a existência de alguma coisa. Então, você vai dizer que se sim ou que não, que coisa é se justificar, né? Claro. 2. O final da história surpreende o leitor com um desfecho trágico. Releia o penúltimo parágrafo e relate o que aconteceu mencionando os fatos principais. Você vai reler o parágrafo, certo? Qual é mesmo, Karine? Penúltimo parágrafo, certo? E vai resumi-lo, certo? Você não vai copiar o parágrafo, vai resumi-lo e vai pôr no seu caderno. 3. Comparar a linguagem que você usou para escrever a resposta anterior com a linguagem da lenda. Letra A. Qual das duas é mais poética? A linguagem que você usou ou a linguagem da lenda, né? E aí você vai justificar, viu, gente? B. Qual delas provocaria mais emoção no leitor, né? A que você usou ou a linguagem que a lenda usa? 4. Caso você escrevesse uma lenda, qual das duas linguagens usaria? Justifique sua resposta, né? Justifique aí sua resposta. Se você usaria a linguagem poética da lenda ou a sua linguagem. 5. Leia este trecho de uma canção antiga que fala sobre o canto do Irapuru. O Irapuru, composição de Jacobina Murilo Latino. O Irapuru, seresteiro cantador do meu sertão. O Irapuru, tens no canto as mágoas do meu coração. A mata inteira fica muda ao teu cantar, tudo se cala para ouvir sua canção. Aqui está, né, um trechinho de uma música. Agora, transcreva da lenda a frase que comunica a mesma ideia expressa nos versos destacados na canção. Ou seja, você vai pegar lá no texto a frase que destaca a mesma coisa que essa canção e vai colocar no caderno de vocês. E vamos aqui para o conceito de lendas, né? As lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas para explicar acontecimentos geralmente misteriosos ou sobrenaturais, misturando a história e a fantasia. São histórias presentes nas mais diferentes culturas e que, ao longo do tempo, se modificam através da imaginação. Assim como os mitos, as lendas fornecem explicação a fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Aqui acaba a atividade por dentro do texto, certo? Agora nós vamos para a atividade conversa entre textos. Leia o texto a seguir. O Irapuru verdadeiro, nome comum, Irapuru verdadeiro. Outros nomes, colmeia ou músico, nome em inglês, musician rain, sei lá, né, gente? Não sou professor de inglês, não, vocês sabem. Nome científico, Ciforrinus arada. Complicado, quase que deu nome na minha língua. Filo, cordata, classe, aves, família, Trogloditidae. Plumagem parda, avermelhada e bem simples. Características físicas. Tem bico forte, pés grandes e, às vezes, nos lados da cabeça, um desenho branco. Comprimento, 12,5 centímetros. Distribuição geográfica. Presente em quase toda a Amazônia brasileira, com exceção do Alto Rio Negro e da região a leste do Rio Tapajós. Encontrado também em todas as demais regiões, os demais países amazônicos, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Habitat. É localmente comum no extrato inferior da floresta úmida, principalmente em terra firme, mas também em floresta de várzea. Comportamento irrequieto, locomove-se rapidamente em meio à folhagem e ou mesmo no solo. Pode aparecer em casais ou junto com pássaros de outras espécies. Há uma lenda que diz que o Irapuru atrai bandos de aves com seu belo canto. A verdade é que ele apenas integra bandos em busca de comida. O Irapuru também é chamado corneta ou músico. É um pássaro típico da Amazônia, da família do Troglotidius.
cuja plumagem, parda avermelhada e bem simples, não condiz com a exuberância do canto de grande beleza. Tem bico forte, pés grandes e, às vezes, nos lados da cabeça, um desenho branco. O nome aplica-se ainda a outros troglotídeos. Oh, meu Deus, vou dar um nó na língua hoje aqui nessa aula, viu? Tentem aí falar vocês, e vocês vão morrer de rir. Quero ver quem foi que deu nó na língua. Troglotídeos amazônicos, como o irapuru de peito branco, o irapuru veado e o irapuru de asa branca. Cada um deles com seu canto característico, mas nenhum se iguala ao irapuru verdadeiro. Agora, vamos aqui. Primeira questão. Qual é o assunto do texto lido? Né? De que é que trata esse texto? Qual é o assunto dele? 2. Releia o trecho a seguir e transcreva 3 características do pássaro, né, gente? Características. E veja aí direitinho como é que eles são e transcreva 3 características dele. O irapuru, também chamado corneta ou músico, é um pássaro típico da Amazônia, da família dos troglodytídeos, cuja plumagem parda, avermelhada e bem simples não condiz com a exuberância do canto de grande beleza. De bico forte, pés grandes e, às vezes, na lateral da cabeça, um desenho branco. 3. As informações do trecho reproduzido na atividade 2 são científicas? Explique. Aí vocês vão botar aqui se são científicas ou não. Vejam aí direitinho, certo? Se for, aí vocês vão dizer o porquê que elas são científicas. 4. Que relação podemos estabelecer entre a lenda do Irapuru, quer dizer, né? O canto que encanta, e o texto Irapuru verdadeiro, que é esse que a gente leu aqui agora, né? Qual é a relação que eles dois têm, né? O que é que eles têm em comum? 5. A linguagem empregada nesses textos é semelhante ou diferente? Explique. Vamos aqui a um outro conceito que o livro traz, no caso. Quando a definição de algo é dada por meio da informação de informações objetivas, temos um texto do gênero verbete. Além da exposição, também podemos encontrar um verbete, em um verbete, a narração e a descrição. Os verbetes são encontrados em dicionários, enciclopédias, revistas, entre outros, e podem ou não conter representações gráficas, ilustrações, que se relacionam à definição. Características do verbete, página 102. Normalmente é um texto impessoal, sem a opinião de alguém, escrito em linguagem formal e em terceira pessoa. Nos dicionários, apresenta todos os significados de uma palavra e exemplo do seu uso em vários contextos. Nos glossários ou vocabulários, costuma ser mais resumido, considerando significados específicos de uma palavra em determinado contexto. Nas enciclopédias, traz informações importantes sobre algo ou alguém. Os verbetes enciclopédicos são expostos de maneira ordenada, seguindo o critério de apresentação alfabético ou temático, e costumam empregar a linguagem científica. Bom, gente, nossa aula fica por aqui. Espero que tenha sido interessante, que vocês tenham aprendido sobre lenda e sobre verbete, né, gente? Como eu sempre digo, o aprendizado nunca é demais. Um pouquinho de cultura nunca é demais, né? E também outra coisa que eu nunca esqueço de falar, né, que é para a gente continuar se cuidando, né? Continuando de si e dos outros, né? Das pessoas que nós nos amamos, é outro, né, Karine? Oh, meu Deus, Karine! Das pessoas que nós amamos, né, pessoal? Então, vamos lá, né? Lembrando, álcool em gel e máscara no rosto, certo? Não pode esquecer disso, de jeito nenhum. Então, vamos lá, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.